Bom, nós vamos dar início, então, aí à nossa TPC. Bom dia a todas e todos. Paulinha, pode passar o slide, vamos já dar o início à TPC. Pessoal, lembrando que a nossa plataforma teve uma alteração, devido à mudança que teve no Meet, a quantidade de participantes, não deu para ser mais de 100, então, como a maioria dos componentes teve que fazer essa alteração, então uniformizou aí, colocando a questão do Teams novamente, que é a plataforma aí que vocês também já estavam acostumados a entrar, ok? Então, a nossa TPC de hoje, dia 27/10, ela terá, um movimento aí de continuidade do documento orientador, da apresentação do documento orientador, mas eu vou trazer também para vocês a devolutiva daquele formulário de avaliação em presença que nós fizemos na TPC passada, por componente, que tinha um exercício no final, e aí nós vamos comentar sobre isso, e também eu vou passar alguns exemplos, algumas indicações de sites que é bem bacana, que eu achei, até mesmo para poder estar aí, nós trabalharmos em história e em sociologia com os nossos estudantes, tá bom? Então, a pauta nós vamos dar a devolutiva do formulário, sensibilizar ao tema da TPC, bom dia, sensibilizar ao tema da TPC, apresentar o documento orientador do projeto de recuperação, aprofundamento na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e compartilhar aí alguns conhecimentos, vocês aí com as experiências de vocês em sala de aula, ok? Pode passar o slide, Paulinha. Nós temos aí uma indicação de leitura que é para trabalhar, então, com a questão das estratégias, tá? Então, nós temos Trabalhando Habilidades, do Celso Antunes. Esse livro, ele vai trazer o que são habilidades, e como trabalhar com elas em sala de aula, e também desenvolver as habilidades necessárias para também desenvolver as competências, tá? Então, é um livro bem bacana, o Celso Antunes é reconhecido, um autor muito reconhecido, principalmente na área de língua portuguesa, mas principalmente aí na área da educação, tá? O Celso Antunes, ele é muito utilizado na área da educação, justamente porque o trabalho dele foi todo desenvolvido nesse quesito de habilidades e competências, tá bom? Pode passar, Paulinho. Ele dá um pouco de delay, né? Isso. Bom, então nós temos aqui 3 sites, como indicação aí para vocês, e eu depois vou estar mostrando, esses sites, um pouco deles, não dá para mostrar tudo, porque é muita coisa que tem dentro deles, Então, tem o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, Esse daí, ele foi, se eu não me engano, passaram ele em uma TPC também do Centro de Mídias, tá? E os demais foram sites que eu encontrei, que é o Atlas Histórico do Brasil, que é um site muito bacana da FGV, que vem aí com bastante informação, bem legal, e a Biblioteca Nacional Digital do Brasil, Então, esses 3 sites, eles dão um auxílio aí para as aulas bem bacana, eu acho que dá para trabalhar bastante com eles, Pode passar, Paulinho. Então, nós temos aí, nesse primeiro momento, mostrando um pouco do Atlas do Brasil, Então, ele vem com mapas, tabelas e gráficos. Aqui vocês podem consultar dados tanto do nosso país, do Brasil, quanto também de outros países, e dentro do Brasil, de diversas regiões, estados e municípios. Ele é bem completinho, os dados, eles estão até 2017, se eu não me engano, e aí vocês vão poder aí utilizar também com os alunos de vocês. Poderão, utilizar com os alunos de vocês. Pode passar, Paulinho. Então, por exemplo, nós temos aí, eu coloquei,
tem a seleção, né, você consultar, então eu coloquei no quesito mapas, tabelas, perdão, coloquei no tabelas como exemplo para vocês, e ali tem a seleção por estado, município, regiões, unidades administrativas municipais, né, e aí nós temos depois ali, ó, estados, né, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, tem todos os estados. Se você clicar dentro de um estado, depois vai ter o município e depois, pode passar, Paulinha, esse slide. Isso, obrigada. E aí terá a questão da educação, habitação, desenvolvimento humano, participação política, vem com todas as informações sobre aquele local, né? Então, tem os anos, ó, desde 1900 tá meio pequenininho aqui, 1991, aí 2000, 2010, 2012, 2013, 2014, 15, 16 e 17, tá? E aí vocês vão ter aí acesso, por exemplo, tem o índice de vulnerabilidade também, é bem bacana. Pode passar, Paulinho. Eu dei o exemplo clicando no ano de 2017. Pode passar. E no quesito escolaridade. Pode passar. Ó, perdão, isso, passa aí. Escolaridade. Então, nós temos aí a porcentagem, né, ó, do PNAD, né, de 2012 a 2017, tem porcento de 25 anos ou mais de idade com ensino superior completo, porcento de 15 a 17 anos de idade com ensino fundamental completo. Então, ele traz ali diversos dados, né, sobre os índices de escolaridade. É bem completinho, né, bem bacana para vocês estarem aí utilizando com os alunos. Pode passar, Paulinho. Pessoal, só lembrando que eu dei só uma pincelada no site, só para vocês, né, poderem aí ter o acesso, né, e ver como tem bastante informação, tá? Não trouxe todos os dados, porque eles são bem completinhos em vários quesitos. Esse é o outro site, que é o atlas.fgv.br. Esse site do Atlas Histórico do Brasil eu achei muito interessante. Ele é uma linha do tempo, né, com os dados do Brasil. Então, se vocês... pode passar, Paulinho. Ó, e embaixo dele tem infográficos, tem imagens, fotos, enfim, para poder aí também estar fazendo uma questão historiográfica, né, bem bacana, e também sociologia para trabalhar aí as pesquisas com os alunos. Pode passar, Paulo. Nesse primeiro momento, eu dei o exemplo, então, pegando... deixa eu ver aqui o que está escrito. Se eu não me engano, é colônias que estaria, que está bem pequenininho aqui. Colônias, né? Não deu para aumentar muito, pessoal, a tela por conta do tamanho do slide. E aí tinha primeiras conquistas, né? A Igreja Católica, primórdios da conquista, a Igreja Católica e as missões. Tinha a questão ali, deixa eu abrir o meu para poder ler para vocês, que aí eu... Pode continuar com o slide, Paulinho, eu só vou... Caminhos do gado, culturas e línguas, eu ampliei aqui só para eu poder... Pau-Brasil e açúcar, a União Ibérica e as invasões, tem a questão da escravidão negra e indígena, bandeiras e expansão territorial e conflitos coloniais, tem crise do sistema colonial, enfim, tem muitas informações aí, que aí vocês, clicando em uma delas, pode passar o slide, Paulo. Por exemplo, eu cliquei na escravidão negra e indígena, e aí ele aparece esse infográfico. E aí, nesse infográfico, pode passar, Paula, para ampliar um pouquinho mais ele. Aí, aí tem um pouco mais, né, amplo a questão
principais guerras. Aí tem um movimento que foi feito, né? Tem a resistência, né? Como foi a resistência, os ataques dos grupos, né? Aos grupos, né? Tem as guerrilhas, enfim. Ele mostra em um infográfico, aqui, na verdade, o docente ele vai, né, precisar explicar um pouco ao estudante, né, essa questão toda que vem nas imagens, né? Mas é bem bacana, bem ilustrativo para poder aí estar trabalhando com os estudantes. Pode passar, Paulo. Nós temos aí a linha do tempo, que eu dei um outro exemplo, que é do período Vargas, por exemplo, né? E aí você passando, clicando em cima, pode passar, Paulinho. Nós temos ali no período Vargas, ó, as eleições presidenciais de 1930, por exemplo, né? Tem outros tópicos ali, mas eu cliquei nesse daí para vocês poderem visualizar. Pode entrar. E aí ele vai mostrar, então, um infográfico das eleições, né? Como foram as eleições nesse período. Então, quantos eleitores votaram em determinados estados, né? No Vargas, certo? E no Júlio Prestes. Ele é bem bacana, ele traz de uma forma bem colorida, bem, né, visual mesmo, para os alunos poderem aí estar entendendo um pouco melhor como foi. Pode passar, Paulo. E aí eu só ampliei mais um pouco, não sei se vocês conseguem visualizar. Susan. Oi? Só um instante. Eu vou pedir para os professores fecharem os microfones, porque eu acho que está dando interferência. Por favor, professores, obrigada. Paulo parou de transmitir o slide. Isso. Pode passar. Bom, e aí nós temos um outro exemplo, que é passando o mouse, né, pela linha do tempo, ele vai aparecer dessa outra forma, sem ser em tópicos, que aquele lá ele vem com outras informações. Quando você clica na linha do tempo, ele aparece daquela forma com outras informações. Quando você só passa o mouse pela linha do tempo, ele vem com esses tópicos, que aí você vai embaixo e clica em cima desse embaixo, desse quadrado embaixo, para acessar, que nem, por exemplo, ali eu dei o exemplo nos movimentos políticos. Os movimentos políticos não eram os movimentos sociais da época, mas eram os movimentos que foram feitos, né, para, no caso ali, na questão dos conflitos. Pode passar, Paulinha, para eles poderem entender um pouco melhor o que ele traz nesse tópico. Está pequeno as escritas, mas deixa eu só ler aqui para vocês um pouco maior, para quem está no celular não dá para ver. Ele vem assim, Praia Vermelha, né? Tem ali o Morro da Babilônia, aí tem a Companhia de Metralhadoras Pesadas, Terceiro Regimento de Infantaria, vem ali a questão, então, da resistência legalista, e como foi feito esse movimento, então. Pode passar, que aí vai mostrar um pouco melhor. Eu tentei chegar mais próximo, mas mesmo assim é um pouco complicado de visualizar as escritas, né? Mas ali, ó, ele traz essas linhas, tem os navios ali, os barcos, né? Em relação ao que foi feito. Ali embaixo teve um corte, mas tem uns canhões ali embaixo, né? Tem umas setas laranjadas que está escrito tentativa de furar o cerco, enfim, ele vem ali com umas informações de como foi feito o movimento ali em relação a esse período, a essa época, nesse contexto de conflito, tá bom? Pode passar, Paulo.
no cantinho, você vai ver que vocês vão ver que ele tem muitas informações. No cantinho tem escrito mapas, textos, mídias e verbetes. Ali eu estou dando exemplo, então, clicando no verbetes, o que vai aparecer. E ali tem do movimento integralista, né? Aquele movimento, né, ultraconservador, como que ele surgiu, como que os jornais noticiavam todas essas questões da época. Pode passar, Paulo. Então, eu cliquei para dar o exemplo, né? E ali, por exemplo, ó, Jornal do Comércio, aí vem o período, aí ele vem, né, uma descriçãozinha, e depois ele já vem iniciando ali com um período imperial, mostrando, né, os jornais de cada época ali, um pouquinho de uns trechos, né, e como noticiava um pouco de cada questão da época. Então, ele é bem interessante que ele traz um pouco da história de quem foram os personagens ali, naquele período, alguns dos personagens, e também como os jornais noticiavam aquilo. Então, ele traz ali um pouco desse quesito. Tá? E vem com as referências, as fontes, tudo certinho depois embaixo para vocês, tá bom? Pode passar, Paulo. Esse é o outro site, que é o BN Digital, que é a Biblioteca Nacional Digital do Brasil, né? Nesse eu não abri todos os tópicos, tá? Mas também é um site que ele vem com um acervo digital muito grande, então vocês vão encontrar documentos históricos, né? Bem bacana aí também para poder estar acessando e trabalhando com os alunos, tá bom? Pode passar, Paulo. E agora, aí, dando início, né, a nossa TPC, realmente, né, o que nós vamos estar aí trabalhando, né, que nós trabalharemos aí na nossa TPC, temos aí nossa primeira sensibilização. Então, peço para vocês colocarem no chat quais reflexões a imagem proporciona, né, olhando aí para essa imagem, nós temos uma moça, né, onde ela olha ali para o mundo externo, né, para fora da casa dela, né, para fora da bolha, vamos dizer assim, né, e ela fala, oh Deus, a realidade. E aí ela puxa a cortina, né, que está escrito internet, se vocês não conseguirem ler, né, e aí ela fala assim, essas cortinas devem dar um jeito. E aí aparece tudo colorido, bonitinho para ela, né, e ela fala, ufa, muito melhor. Certo? Então, eu vou iniciar o temporizador, 2 minutinhos, e vocês coloquem aí quais reflexões a imagem proporciona em relação, né, ao que vocês vivenciam no cotidiano, vem aí em relação aos estudantes, e aí o que essa tirinha trouxe aí para vocês. Pode iniciar o temporizador, Paulinho. Adriano, o Adriano colocou que, sinceramente, não sabe o que é pior, né? O mundo real ou virtual. E é isso que nós vamos aí tentar debater, né? Nós sabemos aí o papel da educação também, né? E é complicado mesmo, né? O mundo está em constante movimento, as problemáticas, né, também estão em constante movimento, sempre existiram problemáticas, porém, em cada período de uma forma diferente, né? Mas, Adriano, coloca aí para nós em que sentido você acredita que o mundo está pior, né? No quesito real ou virtual? A Maria colocou fechando os olhos para a realidade. E esse fechar os olhos para a realidade, ela também traz, né, as problemáticas. Assim como também só olhar os problemas também traz, né, algumas problemáticas. E aí
fica um questionamento, né? O que fazer? Alguém mais? O Adriano, então, é difícil, mas bem interessante essa imagem. Esse melhor da internet me fez pensar que o mundo virtual é uma válvula de escape da realidade. Aquele o dilema das redes sociais que o professor citou na TPC anterior e que foi uma indicação, né, do nosso PCNP e que eu não tinha, eu vou ser sincera, eu não tinha tido tempo para assistir antes. E aí eu peguei esse final de semana e falei, eu tenho que assistir, né, essa série. E aí eu assisti esse documentário, né, e realmente aborda as problemáticas das redes sociais e como eles nos colocam dentro de uma bolha mesmo, né? Onde nós normalmente enxergamos só aquilo que nós queremos enxergar dentro, né, da nossa rede, né? E não deixa de ser uma válvula de escape mesmo, né? Até mesmo para a gente não enlouquecer muitas vezes nesse mundo, né? Nas problemáticas desse mundo, mas isso acarreta aí algumas problemáticas, né, também. Então, temos aí que manter um equilíbrio, né, e nós ainda adultos, nós não somos aí os nativos digitais, né, nós somos aí os imigrantes, né, nós nascemos em uma época um pouco diferente dos nossos estudantes de hoje, né, os nossos estudantes já nasceram nesse mundo digital, né? E aí eles são os nativos digitais que estão muito mais imersos e propensos às problemáticas da internet, né? E aí, como trabalhar dessa forma, fazendo com que eles tenham esse pensamento crítico, né? Em relação a tudo isso. As eleições aí municipais estão chegando, né? É interessante aí a gente poder demonstrar para os nossos alunos, principalmente da terceira série do ensino médio, que já votam, né? Essas questões. Pode passar, Paulo. Deixa eu só terminar de ler aqui o Adriano continua, mas aí nos deparamos nas redes sociais, internautas que querem ser médicos, educadores, e estar nessa bolha faz com que as pessoas, mesmo sem noção nenhuma sobre o assunto, queiram ditar suas verdades. Não sei se isso faz algum sentido para vocês. Realmente, médicos, educadores, juízes, né? É bem complicado mesmo. E aí vocês podem continuar dando as contribuições no chat, tá? Que aí depois, no decorrer da TPC, eu vou lendo aí o que vocês estão escrevendo. Essa é uma outra, então, imagem para trazer aí como podemos relacionar e refletir a imagem a seguir com o slide e a tirinha anterior. Nós estamos vendo duas imagens até semelhantes em um quesito sobre janelas, né? Só que de uma forma um pouco diferente, né? E aí, como que vocês conseguem relacionar e refletir essa imagem com a anterior, pensando aí na vivência nossa da educação? Pode iniciar o temporizador, Paula, são 2 minutos novamente, e podem colocar as impressões no chat. Pessoal, ó, vamos participando. Temos aí. Deixa eu ver aqui. O Adriano colocou somente a educação para abrir a nossa mente e fazer a gente ver que, mesmo com dificuldades, temos que lutar pelo mundo real, para ele ser nosso ideal de mundo e não fizer preso numa ilusão de mundo virtual.
O mundo virtual ele é até complicado no quesito dos padrões, né, sociais. É complexo essa questão, né? Muitas vezes nós miramos num padrão de beleza, de vida, né, do que é ser, do que é, por exemplo, ter valor ou não, do que se tem valor ou não hoje na vida, né? E aí colocamos isso como meta, mas é algo que nós sabemos que ali, nós adultos, né, sabemos que é uma coisa meio manipulada para ser daquela forma, né? Teve muita coisa ali, se for, por exemplo, padrão de beleza, tem Photoshop, tem muita coisa, e aí um adolescente, né, que vê aquilo, acha que aquilo é o real e quer se assemelhar àquele padrão e não consegue, porque não tem como você também andar 24 horas por dia maquiado e com toda aquela produção, né? Enfim, não faz bem, né, para a saúde, né? Então, realmente, tentar nos colocar no mundo real, isso eu estou falando num padrão de beleza, e existem as outras problemáticas também tão, né, quão importantes. Por exemplo, a questão política, né? O Helder colocou: o conhecimento é a única arma contra essa nova realidade virtual, onde a manipulação é constante. Realmente. E aí nós vamos falar sobre esse quesito de conhecimento, né? Conhecer, né, é uma coisa, e aí nós temos depois a questão do trabalhar, né, esse conhecimento para poder transformar, que é uma outra coisa, né? Rafael, poderia e deveria funcionar assim, realmente, né? O docente ali, ó, é uma professora, né? No caso, e ela está abrindo ali uma janela para o mundo real, como vocês todos já falaram, né? E para poder então ali melhorar a sociedade no mundo real, né? O Wagner colocou: o professor, principalmente da área de humanas, nos permite refletir sobre a realidade social e política e ver o mundo além das aparências. A Joyce, que é a educação, é o único meio que liberta mentes das correntes e influências do mundo externo. Realmente, Joyce. E essas influências muitas vezes nos atingem, né? Atinge até a nós mesmos, né? Quanto mais os adolescentes, né? Adriano, também, muitas vezes, né? Isso acontece mesmo, essa questão, e por isso que nós também temos que ter uma postura de não aceitar muitas vezes na área de humanas, né? E fazer com que as coisas tentem acontecer da melhor forma possível para não levar para uma outra vertente, né? E explicar para os nossos alunos, muitas vezes, as diversas questões da nossa área, né? Pode passar, Paulinho, vamos dando prosseguimento. Muito boas as contribuições pelo chat, pessoal. Podem ir colocando que depois nós vamos continuar aí nesse debate, mas para dar tempo da nossa TPC decorrendo, vamos aí dando continuidade. Então, nós temos aí, acho que está dando um delay, né? Isso. Nós temos aí a devolutiva agora do formulário, tá, pessoal? Então, lembrando, tinha uma atividade no finalzinho, só para, né, fazer assimilar um pouco melhor, né, tudo que nós trabalhamos nas estratégias de leitura. Aliás, pessoal, para quem, eu sei que os professores de história do ensino médio, nós, né, concordamos ali, como o PCNP Júlio, né, na TPC dele, trouxe o professor, né, de história para trabalhar, né, com a questão dos documentos históricos. Então, né, nós conversamos e vocês foram assistir a TPC de filosofia, né, e história do ensino fundamental. Então, nessa daqui, foi trabalhada na TPC anterior nossa as estratégias de leitura. E aí, é bem bacana, quando vocês puderem acessar, entrar no nosso blog. Pode passar, Paulo. O blog do Núcleo Pedagógico, ele tem ali um campo que é dos materiais de todas as nossas ATPCs. Então, ali tem todos os slides de todas as nossas ATPCs, né? Tem ali, ó, materiais da ATPC, né, disponibilizadas ali, então, por componente, tá bom, pessoal?
Entrem lá, acessem a última TPC nossa que teve por componente, e ali vão ter as estratégias de leitura. Assim como também, né, no nosso canal do YouTube, né, o NPE, e aí vocês vão ter também acesso ao vídeo, né, a gravação ali da nossa TPC, que trabalhou com as estratégias de leitura. Mas aqui eu trouxe um recorte de um ponto mais ali, de um quesito bem importante mesmo ali para vocês. Pode passar, Paulinho. Ó, então, só relembrando, né? Nós trabalhamos ali com toda a questão. Falamos sobre a competência leitora, tá? Falamos sobre a diferença entre compreensão e interpretação, né? Essa diferença que o compreender é quando a informação ela está no texto, certo? E o aluno ele consegue, então, compreender o que está no texto, mas a interpretação é quando ele também consegue interpretar de acordo com a vivência dele, aquele texto. Então, vai muito do conhecimento de mundo do aluno, do estudante, tá bom? Então, nós temos essa questão que o leitor faz da interpretação, é quando ele consegue fazer aquela análise crítica, né, e o julgamento, né? Então, a interpretação seria isso, e a compreensão está a informação no texto, tá bom? Então, ó, eu trouxe ali para vocês também objetivos de leitura, as estratégias em si, as questões disparadoras, as questões gordas e magras, né? Nós tínhamos, então, também os estudos, então, relacionados a Isabel Solé, né? Bom, eu trouxe nesse dia um recorte de uma reportagem dos incêndios no Pantanal e que falava sobre os grupos indígenas que ali habitavam, né? Então, era um recorte do jornal Brasil.é-o-país, da internet, né? Tinha ali o site, né? Então, ele vinha com essa notícia que tinha sido a Juliana, né, Arine, do Mato Grosso, que escreveu essa notícia, esse verbete desse site, tá bom? Então, eu trouxe ali para vocês depois um exemplo que eu fiz do antes, do durante e do depois, de perguntas que poderiam ser feitas em relação a essa reportagem, né? Para instigar ali os estudantes na estratégia de leitura, utilizando as estratégias de leitura, tá bom? Bom, pode passar, Paulo. E aí, no Forms de avaliação em presença, vinha com essa imagem, né, a tirinha do Quino, né, e eu perguntei, então, para vocês como que nós poderíamos utilizar as estratégias de leitura, pensando no antes, no durante e no depois, em relação a essa tirinha, né? E aí, vocês me colocaram diversas coisas, muito bacanas, né, de se serem trabalhadas, e aí eu trouxe para vocês o meu exemplo sobre aquilo, tá? Então, pode passar, Paula. Só relembrando também, então, nós tivemos um foco no antes, no durante e no depois das estratégias de leitura. Porém, por exemplo, se nós fôssemos trabalhar possíveis questões disparadoras sobre essa tirinha, eu poderia, por exemplo, fazer perguntas do tipo, alguns de vocês colocaram isso no formulário, né? Qual é o seu entendimento sobre o conceito de valores, né? Esse conceito é o mesmo que se percebe na sociedade atual, é o mesmo que você percebe, o mesmo que você tem compreensão sobre, né? O que tem valor hoje na sua vida, o significado de valor hoje é o mesmo, né, de outras épocas, enfim, daria para, né, instigar o estudante com algumas questões disparadoras do tipo, né, que algumas delas vocês colocaram no Forms. Agora, vamos pensar nas estratégias de leitura no antes, no durante e no depois, que são essas que nós temos aí, né, no slide. Por exemplo, pensando aí no antes, né, o antes da leitura da tirinha. Quem é o autor da tirinha acima? Vocês já o conheciam?
Então, alguns alunos vão colocar que sim, que já conhecia o quino, outros vão falar que não, né? E aí ele, né, traz outras perguntas. São exemplos, tá, pessoal? Óbvio que podem ter muitas outras. Já leram outras tirinhas desse autor, né? E eles vão falar que sim ou que não. Quando ou em que contexto foram criados os personagens Manolito e Mafalda, né? Para quem conhece o Quino, que eu sou super fã, né, da tirinha dele, sabe que todos os personagens dele têm uma ideologia diferente, né? Tem a Suzanita, tem o Manolito, tem a Mafalda, e tem o Miguelito. A Suzanita, ela é uma consumista, né? A Mafalda, ela é mais direcionada à ideologia da esquerda, o Manolito, ele é mais capitalista, né? E o Miguelito, ele é mais, vamos dizer assim, humano, né? Então, cada um desses personagens, eles têm aí uma característica diferente. Pode passar, Paulinho. É retratado em todas as tirinhas do Quino, né? Então, ó, observando, esse já é o durante, né? Observando a tirinha, descreva como é o cenário que eles estão, as roupas que os personagens utilizam e suas cores, e o que cada personagem está fazendo. O que estas imagens podem estar representando, tá? É óbvio que se tivesse ali alguma característica de expressão facial, alguma coisa assim, nós poderíamos colocar aqui, assim, quais sentimentos, né, essas imagens proporcionam, o que os personagens estão sentindo, alguma coisa do tipo, né? Mas ali não é a questão tanto, então não colocamos, né, por exemplo, perguntas do tipo, né? Pode passar, Paulo. Eu acho que... Deixa eu... Ao ler a tirinha, você se identifica mais com qual personagem acima? Ó, esse já é um pouco, né, o aluno estudante já leu a tirinha e agora ele vai falar sobre, é um pouco do depois, né? E aí o estudante ele vai falar com qual personagem ele se identifica mais. Você sabia que cada um possui características ideológicas específicas que são retratadas nas tirinhas? Conseguiu identificar quais são essas características? E aí eles vão debater sobre. Aí pode passar, Paulo. Aí eu coloquei um após, né, que é a questão da tirinha, de interpretar a tirinha. Após interpretar a tirinha, você já vivenciou algo semelhante? Então, aí, ó, ele já vai resgatar um pouco da vivência dele, o que já instiga o aluno a também participar mais da atividade, né? Como se sentiu diante de tal situação? E aí já pega o sentimento também, que já ajuda bastante também nesse quesito. Pode passar, Paulo. De acordo com sua observação da realidade, quais são as possíveis variáveis desse diálogo? Explique. Ou, né, de acordo com o observado em relação à atualidade, qual seria o possível desfecho desse diálogo? Ou ainda, né, ao ler a tirinha, percebeu quais semelhanças com a atualidade? E aí o estudante ele pode até falar da polarização ideológica, né? Enfim, das problemáticas que isso pode surgir, ocorrer, ou não, né? Ou pode falar que, né, nesse diálogo é interessante, porque é um processo democrático, né? Nós estamos numa democracia em que todos ali, né, vão ter, sim, né, uma educação diferente, um pensamento diferente sobre algo, mas que é interessante haver o respeito, né? Onde um não interfira no direito do outro, né? Então, ali pode ser trabalhado muitas coisas, né? Pode passar, Paulo. E aí nós temos essa sensibilização que eu trouxe para vocês para dar início aí também à nossa questão que nós vamos trabalhar sobre a habilidade, né? E ao documento orientador de recuperação e aprofundamento em história que faltou dar continuidade na nossa TPC por área, né? Pessoal, olhando para essa imagem, né? Alguém aí toca algum instrumento?
ou que utiliza a partitura para alguma outra questão. Eu sei que também quem faz aí coral também utiliza a partitura, muitas vezes, né? O que é necessário, né, para que uma pessoa consiga tocar essa partitura? Podem colocar no chat, fazendo favor. Vocês conseguiram identificar que música é essa? Só olhando assim? Vamos lá, pessoal. Ó, Eliana, Imara, Wagner, Ana Paula, Silvia, Tiago, Daniela, Adriano. E aí, vocês conseguiram identificar que música é essa? Júnior, Laerte. Adriano colocou que é necessário conhecimento. E não faz ideia. Que mais, pessoal? Conhecimento. O que mais será? Eu tenho que conhecer, né, saber interpretar essa partitura, né? Mas além do conhecimento, o que eu preciso? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Ali nessa partitura é uma partitura de violino, né? Onde ela traz uma clave, que é aquela clave que faz o Szinho, que é a clave de sol, que é para o violino, né? A maioria das vezes, né? E ali fala, então, 3/4, que é o tempo que deve se seguir aquela partitura. Então, nós temos ali, né, a primeira nota, né, que é o Lá, que é essa nota pretinha que faz o risco para cima, e essas notas pretinhas, elas são o tempo das notas, né, o tempo que cada arco deve seguir, né, que é um tempo curto, é um só tempo, né? Então, e se for a branquinha, se essa nota tivesse em branco, seria 2 tempos. Então, além desse conhecimento que eu preciso saber do tempo, que nem o Adriano falou, de ler uma partitura, eu preciso, além disso ainda, ter a habilidade também em fazer esse movimento na forma correta, né? Sim, Adriano, eu fiz há muito tempo. Eu lembro quando eu fiz, pessoal, o violino, eu comecei a fazer uma coisa errada no começo. E é isso que nós vamos falar sobre. A habilidade, ela precisa ser desenvolvida. Tem pessoas que têm habilidade para fazer algo, mas não é muito bem desenvolvido. E tem outras que têm uma habilidade para fazer esse mesmo algo. Ó, tem 2 pessoas distintas, com o mesmo conhecimento. Só que uma tem mais habilidade para fazer algo e outra tem menos habilidade para fazer a mesma coisa. Só que essa que tem menos habilidade para fazer a mesma coisa, ela pode desenvolver essa habilidade, né? Então, por exemplo, existe o vibrato no violino, que é fazer aquele movimento, né, no braço do violino, né? E eu comecei a fazer errado esse movimento que eu achava bonito, mas eu queria fazer por fazer, eu não treinei aquilo, eu queria fazer aquilo porque eu achava lindo e maravilhoso. E eu levei uma bronca horrível do meu professor na época, porque ele falou: você não faz isso não, porque senão depois você aprende errado, pega o vício e não consegue depois, é difícil tirar esse vício, né, e fazer o certo. É quase a mesma coisa também, né, nós também temos vícios de linguagem, eu tenho até hoje. Às vezes eu pratico o gerundismo, né, nos vícios de linguagem, é horrível, a gente tenta, às vezes, né, acabar com algumas coisas, alguns vícios, e não consegue, né? Por quê? Porque essa habilidade, ela não foi bem trabalhada lá atrás, no processo, né? E hoje eu preciso trabalhar essa habilidade, tentar desenvolver ela da melhor forma possível. Às vezes você tem que até resgatar um pouco lá de trás, né? Então, é nesse sentido. Essa música, pessoal, é uma música barroca, é o Greensleeves. Pode passar, Paulinho. Depois vocês procuram ela na internet, muito bonita. E ela é anônima, porque ninguém sabe até hoje ao certo quem é o autor, né, real aí dessa partitura, tá bom? Pode passar, Paulo. Bom, as impressões já foram, eu acabei me empolgando aqui, né? Vocês colocaram no chat e aí já acabou passando, né? Então, só retomando essa questão das
desenvolver bem uma habilidade no tempo certo, né? E se ela não foi muito bem desenvolvida, eu tenho que retomar um pouquinho, desenvolver ela, para dar prosseguimento a uma habilidade ali superior, vamos dizer assim, né? Ou mais evoluída, ou enfim, que vem após, né? Pode passar, Paula. Isso, Adriano. O Adriano colocou assim: eu posso ter o conhecimento, mas não indica que eu tenho habilidade, exatamente. Né? Ou também você pode ter uma habilidade, né, mas um pouco menos desenvolvida. Eu, por exemplo, não consegui sair, como eu não dei continuidade, eu fiz só 2 anos, e violino precisa de uns 10 anos, eu tenho habilidade, mas não muito bem desenvolvida, né? Então, assim, eu não consigo tocar sem ler a partitura. Tem gente que consegue, né? Então, assim, deveria desenvolver melhor essa habilidade, né? Então, ó, eu trouxe aí para vocês alguns trechos do Celso Antunes, né? Do que ele fala sobre isso. Então, ó, vivemos um período histórico de extrema banalização de informações. Que é tudo que nós estamos falando até agora. Estas, que antes chegavam aos poucos, capazes de serem assimiladas, comentadas e, portanto, mantidas nas lembranças, foram literalmente atropeladas por um avanço notável dos meios de comunicação, que nos traz de toda parte, a cada segundo, uma infinidade de saberes. Mas aí nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Esses saberes que ele diz, o que é esses saberes, né? Como nós interpretamos esses saberes, né? Pode passar, Paulinho. E aí ele traz assim: o rádio, a televisão, os vídeos, mas ainda muito mais expressivamente a internet, fizeram com que as informações ganhassem uma nova dimensão e incomensurável volume, alterando de forma substancial o papel da escola e a função do professor. E aí, pessoal, o que vocês interpretaram sobre esses trechos do Celso Antunes, né? É um pouco de tudo que nós já falamos até então, né? O papel do professor mudou, né? E aí vocês podem ir colocando no chat também aí o que vocês conseguiram interpretar desses 2 trechos do autor. Bom, enquanto isso eu vou dando continuidade, né, para dar tempo aí de nós finalizarmos aí a nossa TPC. Bom, só então conceituando, né, para quem não sabe, eu esqueci de falar um pouco sobre o Celso Antunes, né? Eu falei, né, que ele é muito importante na educação, mas, por exemplo, o Celso Antunes, ele é um educador brasileiro formado em geografia e mestre em ciências humanas, né? E especialista em inteligência e cognição. Então, o cara, ele entende sobre o assunto, né? Ele entende muito mais aí do que muitos outros indivíduos, né? Então, é bem interessante ler os livros dele, ele é muito importante aí na área da educação, tá bom? Então, assim, para o Celso Antunes, pessoal, o papel do professor é desafiar o aluno, né? Por exemplo, como desafiar o aluno, né? Vocês, como desafiam os alunos de vocês normalmente? Quais estratégias vocês utilizam normalmente para desafiar os alunos de vocês? Por exemplo, para despertar a curiosidade deles, né? Então, propor aí novos problemas, né? Questioná-los sobre a vivência deles, né? Então, tudo isso é possível fazer, né? Até mesmo a questão do jovem, né? Provocar o jovem com questionamentos do próprio jovem, né? Então, também é interessante, né? Então, o Celso Antunes, ele vai falar assim que o professor, ele é um artesão de inteligências. Olha que interessante isso, né? Bom, continuando aí a TPC, nós vamos revisitar alguns conceitos só para a gente poder entender um pouco melhor aí os nossos documentos orientadores. Pode passar, Paulinho?
Lembrando, então, que nós temos as habilidades essenciais, que nós temos que ter uma intencionalidade, um olhar sistêmico, que é realmente pegar aquilo e, né, nos aprofundar naquilo. Então, as habilidades que fundamentam e caracterizam o componente, essas são as habilidades essenciais. São essenciais para o desenvolvimento das habilidades do próximo ano. Tá? Então, se eu não desenvolvi bem uma habilidade essencial, por exemplo, na sexta série, no sexto ano do ensino fundamental, no sétimo ano já vai ser um pouco mais complicado para esse aluno conseguir desenvolver a habilidade essencial do sétimo ano, certo? Então, por exemplo, pessoal, deixa eu só fechar minha cachorra tá latindo, vai ficar meio complicado. Prontinho. Vai ser mais complicado do estudante desenvolver a habilidade do sétimo ano, né? Então, o que eu posso fazer como docente? Se eu vi que aquela sala não desenvolveu tão bem a habilidade do sexto ano, que é necessária para a habilidade do sétimo ano, eu posso resgatar essa habilidade, trabalhar com eles, para poder dar continuidade, então, na minha habilidade do sétimo ano. Isso pode ser feito, né? Porque senão fica muito mais difícil trabalhar com a habilidade do sétimo ano, tá bom? E pode passar, Paulo. Então, ó, são habilidades que se conectam e funcionam o desenvolvimento da habilidade essencial, possibilitam a progressão da aprendizagem. Essas são as habilidades de suporte. Então, por exemplo, vamos pensar aí, deixa eu pensar aqui um exemplo interessante para vocês. Eu tenho, por exemplo, uma habilidade essencial de um bimestre, né? E essas elas são essenciais, elas são estruturantes, né? E as de suporte, elas vão consolidar essa estrutura, né? Então, por exemplo, ali ele coloca assim que as habilidades de suporte, elas são, localiza diferentes anos e séries, tá? E existe uma relevância, um equilíbrio cognitivo. Então, uma habilidade essencial que nem eu tinha colocado o exemplo do sexto ano, que é do sexto ano, ela é essencial no sexto ano, quando chega no sétimo ano, e eu vi que aquela habilidade essencial do sexto ano não foi muito bem desenvolvida, essa habilidade essencial do sexto ano vira de suporte para a do sétimo ano, né? Então, eu resgato ela e trabalho ela no sétimo ano, porque ela se tornou de suporte, tá? Então, esse movimento ele pode ser feito. Pode passar, Paulinho. E aí nós, né, na nossa TPC por área, nós trouxemos aí essa espiral, né? E essa espiral, na verdade, eu montei ela, né? Porque eu achei muito interessante essa questão, né, do contorno, tudo que ela ilustrava muito bem esse movimento, né, vertical e horizontal da habilidade essencial por ano e série, e como a de suporte ela dá, ela pode então fazer esse movimento de estrutura também no quesito de auxiliar o professor, o docente, a resgatar essa habilidade para poder desenvolver no aluno melhor a habilidade essencial do ano e série que ele está, né? Então, podendo resgatar uma habilidade de outros anos, que se torna, então, de suporte, para desenvolver uma habilidade essencial do ano e série que ele está. Tudo bem? Pode passar, Paulo. E aí nós temos documento orientador, né? Ele trouxe como exemplo, né, uma habilidade essencial, então, da terceira série do ensino médio, que é analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interferir nas várias regiões do planeta. Sistemas modernos de colonização, imperialismo, conflitos atuais. Pode passar, Paulo.
E aí, ó, veja o movimento que ele faz, o documento orientador, ele trouxe essa espiral, né, dessa forma, vendo visualmente de cima, né. Então, ó, quinto ano, criar e desenvolver projetos de combate ao preconceito no âmbito escolar ou na comunidade, promovendo a empatia e inclusão de todos. Então, eu vou trabalhar ali no quinto ano essa questão da empatia, né, do combate ao preconceito, trabalhando ali a inclusão. Ok. Pode passar, Paulo. Isso, então, é uma habilidade de suporte para da terceira série do ensino médio. Ó. Para esse exemplo, tá, pessoal? Lembrando, essas habilidades de suporte são para esse exemplo que o documento trouxe da terceira série do ensino médio. Aí ele passa já para o do sétimo ano, ó. Relacionar o racismo existente na contemporaneidade enquanto remanescente cultural do processo de escravização das populações africanas e afrodescendentes no período colonial. Então, ó, eu já desenvolvo ali uma habilidade um pouco mais complexa, né? E se eu estou na terceira série do ensino médio e eu vejo que o aluno nessa habilidade aqui de suporte ele não tem essa habilidade bem desenvolvida, o professor pode fazer esse resgate, né? Pode passar, Paulo. Oitavo ano, identificar com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando e formulando questionamentos sobre os impactos negativos para os povos indígenas, originários e para as populações negras nas Américas na atualidade. Então, quais foram os discursos, né, que foram utilizados aí para que, né, essas populações, né, quem eram ali a sociedade da época aceitasse, por exemplo, com que os povos indígenas, né, ou as populações negras nas Américas, né, eles fossem ali escravizados, né, fossem tidos como inferiores, né, nesse processo de colonização, no processo civilizatório, né? Então, pensando aí nesse quesito, nós temos o Norbert Elias, por exemplo, que ele também fala um pouco sobre o processo civilizador, né? E aí vocês vão trabalhar com os alunos essa habilidade. No nono ano, estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo, no contexto do imperialismo europeu, seus impactos na África e na Ásia. Né? Então, nós temos aí o determinismo biológico, né? Pensando, também temos o determinismo geográfico, mas eu acredito aqui que aqui cabe mais o biológico, né? Podem ir falando no chat aí as impressões de vocês, né? Então, assim, nós temos essas ideologias, né, que levaram a essas questões de preconceito, de exclusão, né, de discriminação e de violências, né? Pode passar, Paulo. Ó, percebam que o movimento ele vem sendo feito, né, ligando um no outro, né? Identificar e discutir ali, ó, no nono ano, as diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e violência. Olha, eu já deixo um pouco mais amplo, né, a questão da habilidade, né? Ali eu já coloco qualquer forma de preconceito, né? Eu posso, então, até colocar a questão do gênero, né? Então, eu posso colocar a questão racial e ainda do gênero, né? Eu posso colocar, então, outras vertentes nessa habilidade aí e desenvolver com os estudantes, né? Primeira série, não, continua no nono ali, ó, porque ainda continua no nono ali, tá primeiro, mas ainda é nono, porque, ó, EF09H, ainda é nono ano. Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais, né? Então, trabalhar essa habilidade com os estudantes para desenvolver ali no ensino médio, pode passar, Paulinha. Então, ó, teve resistências, né? Nunca foi sem resistência, né? Os povos lutaram para conquistar os direitos, né? Para combater os preconceitos, as desigualdades,
Os povos, é muito importante colocar essa questão, né? Nós hoje estamos olhando a parte histórica de uma forma que, pelo menos eu não percebia na minha época de escola, né? Que é olhar pelo olhar da minoria, né? De quem sofreu com todas essas questões, né? Então, esse outro olhar, né? Aí nós temos no próximo slide, então, na primeira série, o analisar os significados históricos das relações de poder entre as nações, confrontando formas de interação cultural, social e econômica em contextos históricos específicos, tá? E aí, é claro, vai vir o objeto de conhecimento, né, dessa habilidade, mas eu posso, por exemplo, se eu sou um professor que estou no ensino médio, né, resgatar essa habilidade para desenvolver a habilidade da minha série do ensino médio, né, que eu percebi ali que está em defasagem no ano anterior. Pode passar, Paulinha. Segunda série, então, reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições políticos, sociais, são resultados de luta coletiva. Isso daqui é muito, muito importante também, né? Tudo é importante, né? Mas, olha só, nós vivemos hoje numa democracia, nós vivemos hoje um sistema um pouco mais igualitário, né? Por todas as resistências, por todas as transformações e por todas as lutas coletivas do passado. E que existem até hoje, mas de uma forma diferente, mas existem e perpetuam-se, né? E é importante também que eles permaneçam existindo, né? Por quê? Porque a história, ela tende a sempre fazer esse movimento de, às vezes, retroceder em alguns aspectos, né? E é por isso que os movimentos, as lutas coletivas, elas sempre existem para tentar aí com que a sociedade ela se torne mais adequada para todos, né? Em todos os quesitos, né? Então, isso aqui, essa habilidade aqui, ela é bem interessante e já é uma habilidade da segunda série do ensino médio. E aí nós temos, então, a habilidade da terceira, que é o que eu falei para vocês que era essencial. Então, olha só, todo esse movimento desde do quinto ano do ensino fundamental foi feito, né, para construir a habilidade essencial da terceira série do ensino médio. Então, eu, professor da terceira série do ensino médio, se eu verificar, ou da segunda, da primeira série do ensino médio, se eu verificar que alguma habilidade lá atrás ficou em defasagem, eu posso fazer esse movimento de resgate, fazendo ela como se fosse de suporte para a minha habilidade essencial da terceira série do ensino médio ou da série que eu esteja, né, ou no ano que eu esteja. Tudo bem? Pode passar, Paulo. E aí nós temos o exemplo que o documento traz sobre a atividade, né, de recuperação e aprofundamento. Pode passar, Paulo. Esse exemplo de atividade é relacionado a tudo isso que nós vimos até então, esses movimentos todos que foram feitos. Então, ó, habilidade essencial eu já falei para vocês, as habilidades de suporte nós já vimos agora nesse movimento. O conhecimento, então, era trabalhar com o imperialismo e o neocolonialismo, essa é da terceira série do ensino médio, né? A partilha da África, né, com o Gobineau e o racismo, né? O Gobineau, né, que foram uma das bases teóricas do racismo, né? Então, pode passar, Paulo. E aí, então, eu trouxe para vocês esse movimento aí que o documento traz, ó, ativação inicial, né? Levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, elaboração de perguntas, análise de fontes históricas, textos historiográficos, entre outros. Aqueles sites que eu passei no começo, como indicação, eles são bem bacanas aí para poder estar trabalhando isso daí, né? Ou até mesmo os jornais das épocas, né? Enfim, das determinadas épocas, mas nesse quesito aqui, eu acredito mesmo que os sites vão favorecer mais, uma vez que é mais difícil achar, né, o físico ali, hoje em dia, para os estudantes,
né? Não é impossível, mas é mais difícil. Então, a internet, nesse quesito, ajuda bastante, né? Contextualização, exemplo, relacionar com o cotidiano do estudante, ó. Sempre colocar o cotidiano do estudante, porque puxa a curiosidade dele, instiga ali o estudante, né? Ou seja, pode ser relacionado à escola, à residência, à comunidade, à cidade que ele vive ou ao estado, enfim, né, à região em que ele está. Verificar como os estudantes estão no processo de desenvolvimento da habilidade na aula, é o que eu, né, vim aí falando para vocês no processo da nossa TPC. Pode passar, Paula. Aí temos o desenvolvimento, né, que é desenvolvimento de atividades estratégicas para a organização dos tempos e espaços e intervenções pedagógicas. É nesse momento que eu vou, então, desenvolver ali a estratégia, né? Pensar, essa atividade é a melhor para que o aluno consiga agora se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo e desenvolver melhor essa habilidade. Então, ó, a ativação inicial sempre voltada ao estudante, à vivência do estudante, ao que ele já conhece. O desenvolvimento já é mais focado ali na atividade, no processo ali que eu quero agora trabalhar com o estudante, certo? Pode passar, Paulo. E a finalização, né? Finalizando, sistematização dos objetivos de conhecimento aprendidos, verificação do objeto da aula e pontos de atenção para o encadeamento das próximas aulas. Então, nessa sistematização, normalmente você vai colocar uma atividade para o estudante, por exemplo, conseguir realmente fechar o conteúdo e você conseguir verificar se o estudante e observar se o estudante realmente desenvolveu aquela habilidade ou não. E se aí eu ver que ele não desenvolveu tão bem a habilidade, aí é onde eu tenho que retomar alguns pontos, né? E aí é esse movimento que o documento faz. Pode passar, Paulinho. E a ativação, então, inicial que o documento traz é uma leitura do fragmento, né, de um texto do caderno do volume 1, né? Vou ler para vocês um pouquinho aí para vocês. Quando pensamos no continente africano, somos muitas vezes compelidos a cair em grandes estereótipos. Aqui a gente já pode também já trabalhar as estratégias de leitura, por exemplo, com eles, né? Podemos, por exemplo, pegar as palavras que talvez eles não conheçam tão bem, ou questionar, pessoal, o que são estereótipos, né? E aí já vem aí um pouco a questão da sociologia, né? Enfim, e quais são esses estereótipos? Como você conhece o continente africano, né? Como normalmente o senso comum conhece o continente africano, né? Existe um estereótipo, né? Então, qual é esse estereótipo? A África possui recursos naturais como ouro, diamante, urânio, que circulam pelo mundo, além das reservas de petróleo. Por exemplo, um estudante, ele às vezes desconhece essas questões, né? Que o continente é tão rico, né? Temos a tendência de perceber esse enorme rico, eu falo em questões materiais, mas muito mais em questões culturais, né? Aí vem muitas vertentes, né? De um lado, como uma África que representaria a pobreza, que é o que o senso comum geralmente vê, né? A fome, e do contrário, uma África idílica, parada no tempo, com suas tradições savanas e animais exóticos, né? Que é o que nós geralmente vemos, né? A questão das savanas, né? E aí vem girafas, leões e etc, né? Aquela África totalmente deserta, né? Vamos dizer assim. Para uma reflexão que parte do presente para o passado, precisamos analisar como esse olhar foi construído historicamente, né? Por que ele foi construído dessa forma? Por que desenvolveram esse olhar também sobre, né? Um aspecto importante a ser destacado é que, geograficamente, o continente africano costuma ser separado por uma África branca, ao norte do Saara, e uma África negra, ou subsaariana, ao sul do continente. Criar divisões entre a África branca e a negra já é uma denominação que produz um discurso colonialista e racista. É tudo que nós estamos vendo, então, até então a história foi contada pelo lado que sempre tinha mais poder, né? Então,
E nós sabemos que, né, dependendo aí dos contextos, isso acontece muito, né? Dependendo dos contextos, isso diminui. Mas aí é interessante estar trabalhando com os estudantes essas vertentes, né? E essas questões. Vocês podem colocar as impressões no chat, o que vocês trazem de conhecimento em história, que é claro, eu tenho meu conhecimento mais aprofundado na vertente das ciências sociais e políticas, né? Você tem a vertente mais em história, que trabalha de uma outra forma tudo isso, né? O meu olhar é mais direcionado para a sociologia e o de vocês é mais direcionado para a história. Então, é interessante nós estarmos colocando aí essas questões no chat também, eu acho bem bacana. Eu vou aprendendo também, né? Ativação inicial, pode passar, Paulinha, que nós vamos ter no próximo slide. Tem, então, a leitura do texto, né, do caderno do volume 1, e aí eles vêm, então, com as perguntas da ativação inicial, que é o que nós falamos, né, como seria a ativação inicial. A África é um continente que possui importantes recursos naturais. Mesmo assim, o senso comum sobre o continente remete a um lugar pobre ou exótico, segundo o texto. Por que temos essa percepção? Então, ele traz essa pergunta de ativação inicial em relação ao estudante. Na sua opinião, qual o caminho? Ó, ele fala na sua opinião, né? E na sua opinião, gente, a gente sabe que quando nós jogamos essa pergunta para os estudantes, não tem certo e errado, é a opinião do aluno, né? Então, também temos que tomar um pouco de cuidado nessas perguntas na hora que nós queremos, por exemplo, avaliar o aluno, né? Em algumas questões, tá? Porque a opinião não tem certo e errado. Qual o caminho para desconstruirmos o olhar estereotipado sobre a África, né? Então, aí o estudante vai colocar a opinião dele sobre isso, ok? Essa é uma ativação inicial. Então, ó, o movimento de ativação inicial é sempre fazendo esse movimento de conhecimento prévio, da opinião do estudante, tudo isso. Pode passar, Paulinho. E o desenvolvimento, que vem no próximo slide, ele traz, então, um outro trecho, agora foi um escrito de 1869, do Conde de Gobineau, né? É uma carta, né? Vem escrito assim: a grande maioria dos plantadores, devido à sua deplorável situação econômica, que mencionei há pouco, a Vossa Excelência, vive num estado muito próximo da bárbare. E aí, ó, eu posso levantar também para o estudante, né? As estratégias de leitura lá, o que é bárbaro, né? Enfim, em meio aos escravos, não se distinguindo deles nem por gostos mais refinados, nem por tendências morais mais elevadas. Consequentemente, o comércio, os interesses e todas as fábricas, grandes ou pequenas, estão nas mãos dos estrangeiros. Bom, pessoal, nesse trecho eu poderia utilizar bem as estratégias de leitura. Por quê? Olha só, eu tenho aí... Pode passar, Paula, só para a gente poder instigar aí um pouquinho a questão desse movimento e como poderia, por exemplo, trabalhar esse trecho com as estratégias de leitura. Pessoal, pensando então nas estratégias de leitura, né? No antes, durante e o depois. Tudo que vocês já viram na TPC anterior e o que eu retomei um pouquinho nessa TPC. Como que eu poderia trabalhar esse trecho utilizando as estratégias de leitura? Além da pergunta que eu fiz, que é pegar as palavrinhas desconhecidas, mas o que mais? O que eu poderia utilizar, por exemplo, no antes? Eu só mostrei para o aluno esse trecho e ele ainda não leu. Mas quais são as perguntas no antes que eu posso fazer para o estudante para ele poder desenvolver um pouco mais ali instigar ali, né, a curiosidade do aluno em relação ao que está escrito aí? Que perguntas eu poderia fazer, por exemplo, no antes? Eu posso também, para ajudar a auxiliar um pouco nisso, às vezes também colocar uma imagem ali também dessa época, né? Ou desse conde, enfim, né? Alguma imagem relacionada ao que está escrito, né? Também ajuda um pouquinho ali eu poder utilizar mais ainda essas estratégias. Mas, por exemplo, no antes, podem ir colocando no chat, tá, pessoal? Eu poderia perguntar, quem foi o Conde de Gobineau? Vocês já conheciam esse cara, né? Vocês podem utilizar a forma que vocês falam com eles, né? Para poder chegar mais próximo dos estudantes, né?
Olha o ano, pessoal, em que isso foi escrito, né? Será que hoje mudou alguma coisa? Nós vamos, né, estar lendo esse trecho, mas será que desse ano aí para cá, né, desse período para cá, mudou as coisas, mudaram as coisas? O que estava acontecendo nesse ano, nessa época, né? O Adriano colocou, perguntar em qual contexto ele está inserido para produzir um texto assim, exatamente, né? O contexto da época, né? Em que o que estava acontecendo naquele momento, né? Onde esse cara, né? Qual era a cidade, o país que esse cara estava para falar isso, né? Ele está falando da onde? Ele está falando de quê, né? Então, assim, nós podemos instigar um pouquinho aí os alunos a buscar um pouco essas respostas. Muito bom, Adriano. Essas seriam perguntas antes. E no durante, uma delas é levantar os questionamentos sobre essas palavras desconhecidas ou que alguns estudantes poderiam não conhecer, né? Que mais? Que sentimento eles estão tendo, né, ao ler esse trecho, por exemplo, né? Se eles concordam com o que eles estão lendo até o momento, né? Se esse trecho traz algum sentimento, se eles estão se sentindo desconfortáveis com o que eles estão lendo, sobre o que eles acham que esse cara está falando sobre, né? Por exemplo, esse teórico ele está falando sobre o quê, né? Possivelmente, né? E aí eles vão falar, eu acho que está falando sobre, por exemplo, enfatizar alguma coisa relacionada ao racismo, ou enfim, eles vão falar aí as impressões deles, né? Enfim, pode ser trabalhado também o depois, né? Que seria, por exemplo, né? Se nós voltarmos lá à tabelinha, uma delas é o que eu já falei, né? Hoje em dia, né, ainda há esse pensamento. Esse pensamento desse cara influenciou em quê, né? E aí vocês podem levantar diversas questões. As mesmas impressões que vocês tiveram sobre esse trecho, o colega de vocês tiveram, né? Então, assim, é interessante também fazer esse debate entre os próprios estudantes, né? Entre eles, né? Colocarem aí as impressões que tiveram sobre o trecho. Tudo bem? É só mesmo para, né, dar uma fechadinha aí para vocês no relacionar, né, o que vem no documento orientador ao que nós já estávamos trabalhando das estratégias de leitura. Pode passar, Paula. Né, por exemplo, o Gobineau, ele influenciou também, só concluindo, a questão, né, da vertente dos semitas, né, em relação a distinguir os semitas, por exemplo, dos arianos, né. Então, ele influenciou também aquela questão de falar que os arianos eram física, moralmente, culturalmente superiores, né. Então, influenciou em que também isso daí? Qual época, né? Qual o movimento aí que se teve, né? Qual tipo de sistema autoritário, né, e totalitário, né? Então, a gente pode ir trabalhar com essas questões também, né? E aí o documento ele traz então uma imagem, já que também nós podemos também instigar os alunos a visualizar essa imagem, né? E falar o que eles entendem dessa imagem, né? Pegar todos os símbolos que existem nessa imagem, né? Fazer uma análise ali semiótica, enfim, né? Essa imagem, então, ele traz ali, né? A fotografia ali, Congresso de Washington, né? Está disponível ali no... Ai, tá meio pequenininho aqui, eu não consigo ler. Mas, enfim, é do Cabo ao Cairo, né? Ele traz ali, então, uma imagem. O que essa imagem ele está direcionando? Nós temos, né, ali, ó, pessoas ali no chão, né? Nós temos outros que estão... o que para vocês, por exemplo, professores, essa imagem instiga, né? Podem colocar as impressões no chat, só para a gente poder debater um pouquinho melhor essa imagem. Professores de história que já devem ter visto, né, essa imagem.
Eu tenho ali uma escrita, né, Civilization, parece, né, tá meio pequenininho apagado ali, civilização, e tem uma mulher, parece, né, com uma vestimenta, parece da justiça ou da paz, não sei, né, enfim. Adriano, vocês aí que têm mais um conhecimento aí mais aprofundado, podem aí colocar as impressões de vocês. Eu falo assim em relação à história, né? O que essas imagens normalmente aí podem se remeter? Nós sabemos que é todo o processo de colonização, do imperialismo, das resistências, né? Mas, por exemplo, como que vocês trabalhariam com os estudantes em história essa imagem, né? Quais perguntas vocês fariam aos estudantes em relação a essa imagem, né? Em história, porque a minha visão dessa imagem seria na vertente sociológica, né? Então, as minhas perguntas seriam direcionadas talvez de uma outra forma. E eu não sei como vocês em história, em sala de aula, vocês estão trabalhando, né? Essas questões em relação, por exemplo, a uma imagem, né? Como seriam essas perguntas? Podem colocar no chat, pessoal. O Adriano colocou, estimularia eles a pensar sobre o que seria civilização, e isso é uma das possíveis, né? O que é o significado de civilização, né, para nós, né? E que foi na época, talvez, né? O que é civilização, muito bem. Porque a civilização está representada por uma mulher de branco, e tem até também um estereótipo ali dessa mulher de branco, né? Exatamente. Que mais será? Por que uma mulher, sendo que nessa época as mulheres eram excluídas da política? Muito bom. Aí você está levantando aí muitas questões que eu também levantaria. Que mais? Nós temos ali não só soldados, né? Nós temos ali um soldado, né? Que tem uma vestimenta, mas nós temos atrás, parece, camponeses, trabalhadores, né? Atrás do soldado, nós temos pessoas caídas no chão de uma certa etnia, né? E nós temos ali outras da mesma etnia, com também, deixa eu pegar aqui, que também traz ali armas, né? E que também vê uma bandeira, só que nessa bandeira eu não estou conseguindo ler o que está escrito nessa outra bandeira. Nessa imagem não dá para ler. Mas é interessante pegar tudo que tem numa imagem, né, e trabalhar realmente de ir ali, né, fragmentando ela e colocando tudo que pode ser realmente visualizado e questionado em relação a uma imagem só, né? E pensar também, quando que essa imagem foi feita, né? Que ano que ela foi publicada? Por que que ela foi publicada nesse período, nessa época, dessa forma, né? Então é bem interessante também utilizar essa questão. É um documento histórico também, né? Pode passar, Paulinho. Então, tem o desenvolvimento, que é em relação à imagem, né? A ideia central do documento 1 confirma ou diverge do documento 2. O documento 1 era o texto, né? E o documento 2 era essa imagem. Então, aí já é uma relação que o aluno tem que fazer de tentar entender. Será que o que o texto trouxe, né? Ela diverge do que a imagem trouxe ou não? Né? Quais elementos ali, ó, justificam a sua resposta? Isso é bem bacana, porque faz o aluno refletir muitas coisas ali, né? E realmente ir instigando ele a buscar aí esse conhecimento. Pode falar, Adriano, eu vou dando continuidade aqui e vendo aí o que você está falando no chat. E o Adriano colocou assim que ele pesquisou sobre a imagem agora, né? E na bandeira estava escrito algo como se fosse africanismo. Muito bacana, muito bacana. Então, relacionado à resistência, né? Nós imaginávamos já isso, né? Porque
por toda a questão ali do que a imagem trouxe, né? E do que os textos, né, ali nós estávamos vendo em relação às habilidades a serem desenvolvidas, né? Mas é bacana mesmo, a gente tá, o aluno ele poderia muito bem, a gente pode fazer esse questionamento para o aluno, o que será que estava escrito, gente, nessa bandeira que eu não estou conseguindo enxergar mesmo, né? O aluno, ele vai tentar ajudar, mas na verdade ele vai estar pesquisando sobre, né? Então, isso também é bem interessante, quando nós pedimos auxílio, né, para o estudante, às vezes ele vai lá querendo ajudar na verdade, ele vai e pesquisa e aprende, né? Bom, e aí ele traz, volta um pouquinho, Paula, que eu não concluí, acho que tinha uma segunda perguntinha. Segundo os documentos, quais seriam as relações entre etnia, colonização e desenvolvimento econômico? Olha que pergunta interessante aí, hein? Bem instigante para o aluno, né? Será que todo esse processo, né, do que eles falavam, do que o Gobineau falava e do que, né, todas esses movimentos falavam para, né, implantar aí a questão do imperialismo, da colonização, e o processo civilizador, né, era realmente, né, uma questão de tornar aquele povo mais civilizado, ou era uma questão ali direcionada, né, a questões econômicas? Mas será também que essas questões econômicas eram para favorecer um desenvolvimento daquele local, ou não, né, eram, enfim, discursos, na verdade, para, por exemplo, se aproveitar, né, do que o local ali, né, traz de recursos, né, e, na verdade, implantar ali o sistema que não favorecia a quem era da região e favorecia aos colonizadores, né, enfim, né, vários questionamentos ali podem ser feitos, né, ou vocês instigarem os alunos a tentar ir pensando dessa forma aí e realmente se questionando, né? Porque o docente ele não pode impor, né, uma coisa, mas ele tem que sempre levantar questionamentos, né, cada vez mais para o estudante. A Ana colocou hoje, vai ter link, vai sim, vai ter, deixa eu pegar aqui, vai estar tanto no... Ah, tá, Ana, já está no nosso blog, tá? Núcleo blog, né, do núcleo pedagógico, já tem o link lá e nós... Deixa eu já pegar então para você aqui, para quem precisa ir na... Nossa, pessoal, já é 10 horas, perdão. Passou aqui que eu nem vi o horário. Pode passar, Paula. Ó, então ele traz um movimento de finalização, né, que é um texto, eu já estou finalizando, e quem precisa já ir para o centro de mídias, já o link da TPC já está, da avaliação em presença já está no blog, tá, pessoal? Eu vou jogar aqui para vocês, e vocês já podem... Nossa, passou a hora que eu nem vi. Vou jogar no chat já. Já está o link aí, tá, pessoal? Passa rapidinho. Eu nem vi, esse horário também que mudou, a gente acabou... e aí, bem como finalização, esse texto, né, um trechinho, ó, nos documentos que analisamos, podemos identificar o discurso da missão civilizadora e do chamado fardo do homem branco. Olha, que fardo do homem branco, né? O fardo do homem branco responsável, segundo essas teorias, por levar o desenvolvimento. Aí vocês podem questionar, como assim, gente, fardo do homem branco, né? Então, eles vão ali poder, então, colocar as impressões deles, pesquisar mais sobre isso, né, ó, e o desenvolvimento dessas teorias considerando inferiores, né, às demais sociedades. Analisando a imagem ao lado, é possível afirmar que as teorias racistas justificaram o processo de partilha da África pelas nações europeias, porque, né, gente, nós tivemos várias teorias racistas, né, arianismo, aí teve a teoria do Gobineau, da eugenia, né, então, são teorias que enfatizaram muito o processo aí de racismo e que existem até hoje, né, de preconceito, discriminação, e colocando sempre como uma sociedade menos civilizada que a outra, só por um quesito de menos tecnologia, né, menos
instrumentos ali tecnológicos de, por exemplo, de inovação, de ciência, mas o que é realmente, né, civilização, né? Enfim. E aí nós podemos questionar diversas coisas. Eu já estou finalizando, pessoal, então só para concluir, né, essa questão nós podemos trabalhar, para quem é da sociologia, por exemplo, olha só como está vinculado. Na sociologia nós trabalhamos também, por exemplo, a questão das ideologias, do etnocentrismo, da xenofobia e das bases teóricas do racismo e do processo civilizador. Então, preconceito, discriminação, olha como, né, tudo isso está vinculado. Então, pessoal, finalizando, o documento também traz, então, do Centro de Mídias, as aulas que tiveram do Centro de Mídias sobre essas atividades, e vocês podem estar acessando para retomar com os estudantes e poder ir, às vezes, enfatizar um pouco mais aí, né, para desenvolver melhor essas habilidades, ok? Bom, pessoal, tem uma indicação de filme, que é 12 anos de escravidão, né? Acho interessante também vocês indicarem para mim no Forms filmes e séries que vocês assistem e que tem a ver com também os conteúdos que nós estamos trabalhando, porque é bem interessante. Às vezes eu não tive tempo de assistir filmes ou desconheço, né? Eu quase não assisto, na verdade, né? E eu estou meio por fora. Eu tenho conhecimento de alguns, mas não, né, tão aprofundado assim. Então, eu não sou aquela pessoa que assiste muitos filmes e séries. Então, vocês podem indicar no Forms também, que eu vou estar sugerindo nas ATPCs, beleza? Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Tenham uma ótima ATPC e até a nossa próxima na ATPC por área. Tchau, tchau, pessoal, e até mais.